Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou professora de Biologia e hoje iremos comentar um pouco sobre a embriologia. Vamos começar com a parte do conceito. Então, o que seria embriologia? Embriologia é a parte da ciência que estuda a formação do desenvolvimento do zigoto. Como vocês estão vendo aí no slide, vai desde a formação do zigoto até o momento do nascimento do embrião. Então, o zigoto ele é caracterizado pela união do óvulo com o espermatozoide, também chamado de célula-ovo, e as etapas que esse embrião passa até o momento do seu nascimento é chamado de embriologia. Os ovos eles são classificados de acordo com a distribuição do vitelo. O que é esse vitelo? É uma substância nutritiva que vai ter a função de nutrir o embrião até o momento do seu nascimento. Então, os ovos eles são classificados de acordo com a forma que esse vitelo é distribuído e pela quantidade de vitelo que cada ovo apresenta. Então, os oligolécitos, eles são ovos que apresentam pequena quantidade de vitelo. Por quê? Porque geralmente são animais que eles vão gestar o embrião. Como eles vão gestar, eles vão nutrir esse embrião durante o seu desenvolvimento embrionário. Um exemplo clássico são os mamíferos placentários, nós seres humanos. Como a gente tem a placenta, não é necessário que os nossos ovos tenham muito vitelo, né? Porque através dos anexos embrionários, a mulher, quando ela está gestante, ela consegue nutrir aquele embrião até o seu nascimento. O mesolécito, ele vai apresentar a quantidade média de vitelo. Nesse caso, esse vitelo vai estar distribuído na parte inferior do ovo, como vocês podem observar aí no slide. Como vocês observam aí no slide, essa partezinha aqui amarela representa o vitelo. Então, ele vai estar na parte inferior do ovo e eles são encontrados principalmente em ovos de anfíbios. O telolécito, ele apresenta quantidade de vitelo na parte inferior, só que essa quantidade é maior do que o mesolécito. Geralmente eu vou encontrar em animais que põem ovos, como aves e répteis. Nosso dia a dia, por exemplo, o ovo da galinha, aquela parte que a gente conhece como vitelo, aquela parte que os cientistas conhecem como vitelo, a gente conhece como gema. Então, a gema é a parte mais nutritiva do ovo. É aquela gema que vai nutrir o embrião até o final do seu desenvolvimento. Os centrolécitos, o vitelo ele é na região do centro do ovo e apresenta grande quantidade. Então, eu vou encontrar isso nos ovos dos artrópodes, ou seja, dos insetos em gerais. Quando ocorre a concepção, ou seja, a formação do zigoto, ocorre várias divisões celulares para que comece a desenvolver um novo ser vivo. Então, essas divisões são chamadas de segmentação ou clivagem. Então, são divisões mitóticas, porque vão gerar células somáticas. Essas divisões vão sendo sucessivas até o estado de mórula, que é uma bola maciça que tem aproximadamente 8 blastômeros. Blastômeros nada mais é do que cada célula formada na divisão da célula-ovo. Cada animal ele apresenta um tipo de segmentação ou clivagem. Então, essa segmentação ela pode ser aloblástica igual, aloblástica desigual. As aloblásticas igual é quando ela vai gerar blastômeros do mesmo tamanho. Como vocês podem observar aí na imagem, essas bolinhas representam os blastômeros e em todas vocês observam que tem o mesmo tamanho. Então, ela pode ser radial, ou seja, ela vai dividir radialmente entre si, espiral em formas de espirais, bilateral na lateral e assim sucessivamente. Então, quando vocês verem o blastômeros, essas bolinhas em tamanhos iguais, você está se deparando com uma segmentação aloblástica igual. As segmentações também podem ser aloblásticas desiguais, é quando os ovos eles se dividem as células em tamanhos diferentes, em blastômeros diferentes. Então, como vocês podem observar aí na imagem, as células menores elas são chamadas de micrômeros e as maiores são chamadas de macrômeros. Isso é observado principalmente na segmentação dos anfíbios, como vocês verem aí na ilustração.
A segmentação ela pode ser meroblástica ou parcial, é quando ela não vai dividir totalmente como a outra, né? Na aloblástica eu vou ter a divisão total, seja ela igual ou desigual. Na meroblástica eu vou ter uma divisão parcial. Então, ela pode ser discoidal, vai ocorrer em ovos telolestos, principalmente de aves, peixes e répteis. O vitelo não se divide e as clivagens ocorrem apenas nos discos germinativos. Então, quando você olha aqui para a imagem, você observa que a segmentação está apenas de um lado. Esse lado que ocorre a segmentação é chamado de disco germinativo. Ela pode ser só parcial, bilateral. Ela pode ser, voltando, daquela forma que eu mostrei para vocês, só de um lado no disco vegetativo, ou ela pode ser bilateral, onde ela vai ocorrer em uma das extremidades laterais. Isso eu observo em ovos de molúsculos cefalópodes. Quem são os molúsculos cefalópodes? São os polvos, por exemplo, porque eles têm uma estrutura cefalizada localizada na região da cabeça. Ela também, essa parcial, ela pode ser superficial, vai ocorrer nas extremidades, voltadas para a superfície. Eu vou encontrar em ovos cetrolestos de insetos em gerais. Essas divisões vão ocorrer do núcleo para a periferia, como vocês observam aqui nessa última imagem. Após a segmentação ou clivagem, que vai se dividir formando a mórula, eu vou ter outro estágio embrionário, que é chamado de blastulação. Essa blastulação, ela vai formar a blastocele. A blastocele ela é um líquidozinho que está relacionado também com aquela etapa de nidação, que é a implantação do zigoto nas paredes do útero, certo? Então, esses blastômeros, as células, elas vão se mover em direção à periferia, formando a blástula. Essa blástula ela é formada pela blastoderme, que é a estrutura das células em si, e a blastocele, que é um líquidozinho. A gastrulação. Essa blástula ela passa a sofrer diferenciação para formar os tecidos e, posteriormente, os órgãos. Então, na gastrulação, eu vou ter o primeiro sistema, que é o sistema digestório. Em alguns animais, o sistema digestório se desenvolve primeiro a boca e em outros se desenvolve primeiro o ânus. Então, aqueles que desenvolvem primeiro a boca são chamados de prostômios. Eu vou encontrar isso nos moluscos e nos artrópodes. Os que desenvolvem primeiro o ânus são chamados de deuterônios. São os equinodermos, como as estrelas do mar, e os cordados, que são aqueles animais que possuem notocorda, que é uma estrutura embrionária que vai se transformar na coluna vertebral. Então, todos os vertebrados são chamados de cordados, ok? Nessa fase também vai ocorrer a formação dos folhetos germinativos ou embrionários, que são 3: ectoderme, mesoderme e endoderme. A ectoderme ela vai produzir aquilo que está mais externo, então você pensa a pele e os seus anexos, e também o sistema nervoso, que é o tubo neural. A mesoderme ela vai produzir aquilo que está mais no meio, e endoderme as estruturas mais vitais, que é a parte mais interna. Aqui eu coloquei um pequeno resumo do que é produzido por cada folheto embrionário ou germinativo. Então, fica aí a dica, é bom a pessoa dar uma olhadinha, né? Não decorar, mas entender mais ou menos a posição do órgão para poder saber qual é o folheto que ele é originado, de qual folheto ele é originado. Os animais eles também podem ser classificados pela quantidade de folheto embrionário. Então, quando eles têm apenas 2 folhetos embrionários, eles são chamados de diblásticos. Quando ele tem 3, são chamados de triblásticos. Um animal que apresenta 2 folhetos embrionários, como vocês estão vendo aí na imagem, são os quinidários, como a água-viva. Então, a água-viva ela só vai ter a ectoderme, que é o mais externo, e a endoderme, que é o mais interno. No meio, que seria a mesoderme, ela não possui. O que ela possui é uma mesogleia, que nada mais é do que uma bolsa gelatinosa. Por isso que ela tem esse formato
como se fosse realmente uma água, por conta dessa bolsa gelatinosa que é a mesogleia. Os triblásticos, eles vão ter os 3 folhetos embrionários, que no caso é ectoderme, mesoderme e endoderme. Um exemplo são os mamíferos. Um animal que não apresenta nenhum folheto embrionário são os poríferos. Por quê? Porque eles são os animais mais primitivos e não apresentam nem tecidos e órgãos. Então, se ele não tem tecido nem órgão, ele também não tem esses folhetos na sua estrutura embrionária. Neurulação, que é a próxima fase, após praticamente a última, ocorre o início da formação do sistema nervoso. É a etapa em que vai haver a formação dos órgãos, que é chamado de organogênese. Nessa etapa também vai ocorrer a formação da notocorda. Notocorda é uma estrutura embrionária que vai dar origem à coluna vertebral. Então, essa formação de notocorda ela só é observada nos animais que apresentam ossos, que são vertebrados. A formação dos órgãos, ocorre essa diferenciação aqui. A formação do celoma, que é um líquido que está entre as extremidades, proporcionando essa formação do tubo neural. O celoma ele vai se diferenciar na cavidade pleural, cavidade esta que vai formar os órgãos abdominais. Quando a mulher ela está grávida, ela tem que tomar alguns remédios que facilitam o fechamento desse tubo neural. Quando o tubo neural não fecha, a criança ela nasce com sequelas que podem durar para o resto da vida. Existem alguns anexos embrionários. Qual é a função dele? Permitir a sobrevivência do embrião até o completo desenvolvimento. Então, aqui alguns anexos neurais. O saco vitelínico, alantoide, ânio e córeo. Em mamíferos, eu vou ter a placenta e o cordão umbilical, como vocês estão observando aí na imagem. Então, qual é a função do saco vitelínico? O saco vitelínico, ele é uma bolsa que contém o vitelo. O vitelo é a substância nutritiva, qual eu falei para vocês. Ele é o único anexo dos peixes. Ele aparece em répteis e aves. E em mamíferos placentários tem a função de hematopoético. Quer dizer o quê? Que ele vai equilibrar, vai ajudar a equilibrar a temperatura interna dentro desse saco para que seja favorável para o embrião. O alantoide, ele é uma bolsa responsável pelas trocas gasosas, então sempre que vocês verem isso, falando de trocas gasosas em uma questão de vestibular, está se referindo ao alantoide. Ele vai também acumular resíduos, ele atua na ossificação. Ocorre principalmente em répteis, aves e é atrofiado em mamíferos. Por quê? Porque os óvulos dos mamíferos não têm essa estrutura de ossificação. Ele é encontrado principalmente em animais que põem ovos, que é o que a gente chama popularmente como a casca do ovo. O ânio, ele é uma bolsa que contém um líquido amniótico, que também é encontrado nos mamíferos. Qual é a função desse líquido amniótico? Evitar a desidratação, vai proteger o embrião contra choques mecânicos e vai manter a temperatura adequada para aquele embrião. O córeo, ele envolve todos os anexos, ele vai facilitar as trocas de gases respiratórios. E nos mamíferos, entra na constituição da placenta. Então, pode observar que no caso dos mamíferos tem algumas particularidades. Partindo para o desenvolvimento embrionário humano, ele ocorre com a formação do zigoto, então vai ter várias divisões celulares. Nessas divisões vai ocorrer a formação da mórula, que foi o que eu expliquei para vocês a primeira etapa. Depois vem o quê? A blástula, depois a gástula e depois a neurula. Então, a nidação ela vai ocorrer na fase de blástula, que é quando ocorre a formação daquele líquidozinho que eu disse a vocês, a blastocele. E também vai ter alguns anexos que vai auxiliar no desenvolvimento humano. O mais conhecido é a placenta e o cordão umbilical. Existe também a formação de gêmeos. Então, os gêmeos eles podem ser idênticos, que são chamados de homozigóticos,
ou fraternos, que são aqueles gêmeos diferentes, que são chamados também de dizigóticos. O que ocorre na formação de um gêmeo idêntico? Um gêmeo idêntico ele é formado quando ocorre uma segmentação total da célula ovo. Então, o que era para ser um bebê se transforma em dois. Então, eles são do mesmo sexo, eles compartilham a mesma placenta. E a única coisa que diferencia os gêmeos idênticos são a íris dos olhos e as suas digitais. Os gêmeos fraternos, eles são gêmeos diferentes, podem ser de sexos diferentes, não compartilham a mesma placenta e ocorre quando a mulher engravida 2 vezes no mesmo mês. Em regra, a mulher ela libera apenas um ovócito secundário por mês, porém, pode acontecer dela liberar 2. Se esses 2 forem fecundados, vai ocorrer a formação de gêmeos fraternos ou dizigóticos.